Olá, paz do Senhor, eu sou a tia Silvia da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aí mais um ano, mais uma vez, para trazer dicas e ideias para vocês. Trabalho com a lição dos primários. A minha lição hoje, que eu estarei gravando, será a lição de número 3, que tem por tema a primeira mulher. O objetivo é que o aluno compreenda que Deus criou a mulher e diante dele, homens e mulheres são importantes de igual maneira. E o ponto central é: Deus ama homens e mulheres de forma igual. Que você possa estar frisando isso, porque Deus ama mais homem. Não, Deus não ama mais homem, nem mais a mulher. Deus não ama mais o menino, nem a menina. Deus não ama mais o professor do que o pastor. Deus não ama mais a criança. Não, todos são vistos de formas iguais perante os olhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, vamos lá. Como a revista nos fala, que é conhecendo o livro do começo, então a lição de número 1, fala sobre o começo. Então, você pode estar levando alguma coisa para relembrar, né? Algum material que você usou na lição 1, você pode estar levando para estar refrescando, assim, passando alguma coisa para eles, referente às lições, para eles estarem recapitulando, né? Então, fala sobre o começo, onde que Deus criou, né? Então, a lição de número 2 fala sobre o primeiro homem, o Adão. E a lição de número 3, que vamos trabalhar hoje, a primeira mulher. Então, bom, vamos lá. Para versículo que eu trouxe, uma cartolina e só escrevi o versículo. Não é bom que o homem viva sozinho. Gênesis 2:18. Outra forma de você estar trazendo o versículo, que é bem legal, como fala que não é bom que o homem viva sozinho, já nos dá referência de Adão e Eva, porque na lição de número 2 falamos sobre o primeiro homem e hoje vamos falar sobre a primeira mulher. Então, o que eu fiz? É um potinho de iogurte, né? E eu coloquei um homem e uma mulher, porque não é bom que o homem viva só, então eu coloquei uma esposa para ele, uma mulher junto com ele. O seu Adão e a dona Eva estão aqui. E atrás eu colei os pedaços do versículo. Aí o que você pode estar fazendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não é bom que o homem viva sozinho. Gênesis 2:18. Então, como o versículo é pequeno, eu dividi em 3 potinhos, mas você pode dividir em mais. E esse aqui é legal, que você pode estar fazendo o que com eles? Você pode colocar assim, em cima da mesa, né? Ou você pode fazer mais potinhos, dividir mais, ou fazer assim, colocar em cima da mesa e cada um tira um potinho e as crianças colocam o versículo em ordem. Não é bom. É a primeira parte do versículo. Vamos lá. E o que é esse aqui? Poxa, tirei na ordem. Que o homem viva sozinho. Gênesis 2:18. Aí as crianças mesmo podem ir montando a ordem dos versículos. Do versículo, perdão. Então, vamos lá. O versículo seriam essas duas ideias, esta e esta. Então, fala sobre a primeira mulher. Bom, mas antes de chegar na mulher, a lição fala sobre Adão. Que Adão estava onde? Crianças, o Adão estava no paraíso. Aí eu trouxe bichinhos de pelúcia, tá? Se você tiver, você pode levar para sua aula bichinhos de pelúcia. Se você não tiver bichinho de pelúcias, você pode fazer
o rostinho de bichinhos, tipo eu fiz do Adão e Eva, né? E você pode estar utilizando copinhos, você pode estar utilizando potinho de iogurte, você pode estar utilizando uma cartolina para desenhar e pintar o rostinho dos bichinhos para dizer que Adão estava no paraíso junto com os animais. E Adão estava no paraíso junto com os animais, só que o Adão não estava muito feliz. Crianças, alguém sabe por que Adão não estava muito feliz? Adão estava meio triste, meio sozinho, aí ele olhava para os animais. Ah, esse eu vou chamar de leão. Ah, mas a esposa do leão é a leoa, né? O leão tem a sua leoa. Ai, que bonitinho! Esse aqui eu vou chamar de gato. Ele é tão fofinho, tão peludinho. Ai, ele é tão fofinho. Aí, né? Só que o Adão não estava muito feliz. A história diz que ele estava meio triste, porque ele estava sozinho. Aí Deus começou a olhar para ele. Não é bom que o homem esteja sozinho. Então, o que fez Deus? Fez cair um sono profundo sobre Adão, e Adão, crianças, dormiu. Aí você fala que Adão dormiu, aí você vai contando a história, Adão dormiu, Deus foi lá, tirou uma costela de Adão, no lugar da costela ele fechou de novo, crianças, ele não deixou o buraco da costela ali, ele tirou a costela, mas é como se ele tivesse feito uma cirurgia. Você explica, porque uma vez eu contando a história de Adão e Eva, falei, crianças, experiência própria já, aconteceu comigo, crianças, Adão caiu no sono profundo e Deus foi lá e tirou a costela de Adão e fez a Eva, e bem empolgada contando a história. Só que a gente conta que Deus foi lá, tirou a costela de Adão, da costela de Adão fez a Eva. Quando eu fui mais pra frente na história, a criança olhou e falou assim, ó, tia, e o Adão ficou com o buraco na barriga quando Deus tirou a costela? Aí você meio que, né, às vezes não se perde na história, mas o foco que você tinha, você acaba saindo um pouco daquele foco ali, voltando para lá, para dizer, não, que Deus fechou, que Deus é médico dos médicos, que ele fecha, ele abriu, ele tirou a costela, mas ele fechou. Depois que ele fechou, ele pegou a costela de Adão e então fez a Eva, tá? Isso já aconteceu comigo. E outra coisa que aconteceu comigo, a primeira vez que eu fiz Adão e Eva, eu fiz assim também. Esse aqui é bem simples, é só um EVA e eu coloquei cabelinho. E para fazer as folhinhas aqui, eu tinha feito com EVA também. Mas dessa vez eu decidi fazer diferente, colocar, são folhinhas de plástico. Aquelas folhinhas de florzinha que a gente compra em lojinha, tirei as folhinhas e colei. Uma das vezes que eu fiz Adão e Eva, o que eu fiz? Eu só pus folhinha na frente, eu não pus folhinha atrás. E contando a história, bem feliz também, né? Lá contando a história com o meu Adão e com a minha Eva. Tenha cuidado, quando você for fazer Adão e Eva, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Coloque a folhinha na frente, coloque a folhinha atrás. Aí, eu bem feliz, contando a história de Adão e Eva. Daqui a pouco a criança olha pra mim assim, quando eu viro o boneco, não sei do que virou o bonequinho, ele olhou pro bonequinho, ô Pro, só tampou na frente? Gente, me deu uma vergonha. Aí vai a dica, quando você for fazer Adão e Eva, nunca esqueça, as crianças às vezes a gente acha que não, mas eles são muito espertos. Muito espertos. Então, coloca a folhinha na frente, coloca a folhinha atrás. Essa folhinha aqui é de plantinha artificial que a gente compra nessas lojinhas de florzinhas de R$1,99, R$2,99. Essas flores artificiais que a gente compra, eu tirei as folhinhas pra pôr no meu Adão e na minha Eva. Então, eles são bem simples, tá? É só o EVA e o cabelinho e colado
a folhinha. Então, fala um pouco sobre Adão, que vivia no paraíso, e daí Deus fez ele cair num sono profundo, tirou uma costela de Adão e do Adão fez a Eva. E quando Adão acordou daquele sono profundo, ele disse, olhou para Eva, Eva já estava criada, Deus já tinha formado a Eva, esta sim é igual a mim. Por quê? Porque ele olhava para os animais e os animais, com certeza, o leão tinha a leoa, o cachorro tinha a cachorra, né? Cada um tinha o seu par. E ele estava triste porque estava só. Professora, que você possa passar para o seu aluno também, que eles jamais estarão só. Muitas vezes, talvez pela situação, pela circunstância, por fatos de família, situações que acontecem na igreja, fora, na escola, que você possa colocar na mente do seu aluno que ele jamais estará só quando ele tiver Deus na vida dele, quando o Espírito Santo andar com ele, porque ele sim supre todas as necessidades, ele cuida, ele viu que Adão estava triste, ele fez para Adão o melhor que seria a Eva. Tá? Então, vamos lá. Adão e Eva, o começo, o versículo. Para uma brincadeira no final, o que você pode estar fazendo? Tem essa caixinha de perguntas que eu já usei. Você pode fazer a caixinha da pergunta, você pode fazer o potinho da pergunta, você pode estar colocando... Deixa eu tirar isso daqui para mostrar para vocês. É bem interessante, tá? Eu fiz vários pedacinhos de papel e fiz perguntas sobre a história. Então, o que eu fiz? Por que Adão estava triste? Aonde que Adão morava? Qual o nome do primeiro homem que Deus criou? Antes de Eva, Adão vivia com quem no paraíso? Quem é que estava junto com Adão no paraíso? O que tinha no paraíso? Quem criou os animais? Porque fala que Adão estava no paraíso com os animais. Quem criou Adão e Eva? O nome da primeira mulher. Aí o que você pode fazer? Você pode estar colocando os copinhos em cima da mesa e você pode estar o quê? Colocando dentro de cada copinho uma pergunta. Aí a criança vai escolher um copinho e dentro desse copinho tem uma pergunta para ela responder. Ó, cada copinho tem a sua pergunta. Aí você pode fazer o quê? Você já sabe mais ou menos quantos alunos você tem na sua salinha. Você pode levar mais ou menos o tanto de copinhos, né? Ou de perguntas, no caso, que você tem de alunos na sua sala, né? Você sempre leva algumas perguntas a mais, porque pode acontecer de ter visitante, daí as duas crianças responder a mesma pergunta, às vezes você fica sem jeito, você fica sem graça, você não quer, né? É uma pergunta diferente para cada um. Ah, professora, mas ele já respondeu, não vou responder essa, porque eu já sei. Então, uma dica, você sempre leva algo a mais. Quando você vai fazer lembrancinha, eu tenho na minha sala da escola bíblica 10 alunos. Eu nunca vou fazer 10, eu vou fazer 12, 13, vou fazer 15. Sempre faço um pouquinho a mais, porque naquele dia pode ter um visitante, daí você vai ter que tirar de um aluno seu e dar para o visitante, outro dia levar para o seu aluno. E sabe como que é criança, né? Então, fica a dica. Leva nos copinhos, cada um escolhe um copinho, dentro do copinho vai ter a pergunta, ele tira a pergunta do copinho. Onde Adão morava? Ai, Adão morava no paraíso. E assim você vai fazendo com eles, tá? Você pode fazer na caixa da pergunta, ou se você não tem o copinho, não tem a caixa, você pode fazer o pote das perguntas, né? E outra coisa que também dá para fazer, deixa eu tirar daqui dos copinhos, dá para fazer
eu fiz assim também, que é uma ideia para você, né, estimular a mente deles. Um potinho também de iogurte, tá? O potinho, coloquei o rosto de Adão e Eva e você pode estar fazendo a mesma coisa. Dentro do potinho decoradinho, você pode estar fazendo, colocando as perguntas, né? Fazendo a pergunta, colocando as perguntas ali. Uma dica, o que você pode fazer também? Esse potinho você pode fazer mais ou menos a quantidade de alunos que você tem e ele pode servir de lembrancinha. Ou se não, você pode estar fazendo um lápis, se você quiser dar uma lembrancinha, né, fazer alguma coisa diferente para eles, você pode estar fazendo o lápis e pode estar dando um lápis Adão e Eva, que quando eles olharem eles vão lembrar, né, bom ter um menino e uma menina, então Adão e Eva. E como sempre, Deus criou a família para que ninguém se sinta sozinho. O projeto de Deus é que a família seja formada de pai, mãe e filhos. Aí você pode entrar nessa questão também com os seus alunos, que eu acho que seria bem interessante, algo onde as crianças estão sendo muito atacadas, e dar uma lição assim, uma aula muito forte, porque Deus criou o homem, mas assim como ele criou o homem e ele criou uma mulher, e os dois Deus uniu, eles viveram juntos. Então a família é pai, mãe e filhos. O projeto de Deus é que a família seja formada de pai, mãe e filhos. Mas, independentemente de como a sua família é formada, esta família é a que ele escolheu para você. Papai, mamãe e filhos. Aí também tem a questão de que, se você conhece os seus alunos e você sabe que tem algum caso que não seja dessa forma, você tem que ter muito cuidado e muita sabedoria de como está passando isso para eles. Mas essa lição você pode sim, junto com Adão e Eva, estar trabalhando esta parte que é muito importante, fundamental. Por isso você precisa agradecer a Deus pela sua família, além de amá-la e respeitá-la. Então você passa também para as crianças amor, respeito, obediência por seu pai, obediência por sua mãe. Você pode entrar em vários caminhos, fala sobre papai, mamãe e filhos, né? Algo bem interessante. Ore com as crianças pedindo união. Que as crianças possam ser unidas na salinha, que vocês, professores, possam ser unidos, que você em sua casa possa ter união, que as crianças, ao saírem dessa salinha, ao saírem dessa igreja, porque muitas crianças, elas chegam na igreja de formas que a gente não tem noção. E quando a gente começa a contar uma história ou falar sobre algum assunto, às vezes a criança para, ela fica sentadinha e ela não está olhando fixo para você. Às vezes a gente sabe que é distração da criança mesmo, mas às vezes quando a gente entra em certos assuntos, as crianças sentam e desviam o olhar e ficam olhando para o teto, ficam olhando para a parede e fica aquele olhar assim que você vê no olhar da criança, que aquele olhar é um olhar de tristeza, assim como o olhar de Adão para com os animais. E talvez na casa dessas crianças esteja acontecendo algo. E você, professor, pode ser um instrumento de Deus na vida dessas crianças. Ore, peça união, peça para Deus sabedoria, peça para Deus discernimento. E sempre ore com eles, ore quando eles chegarem, ore quando eles saírem.
antes de ir para casa, porque a gente sabe que a batalha está sendo gigante na vida dos nossos pequenos. E que você possa estar firmada e unida com Deus. Não esqueça também do momento da oferta, não esqueça de cantar louvores com eles. Muitas vezes é uma forma que você tem de cantando louvores com eles, fazendo brincadeiras com eles. É uma forma de vocês conseguirem se achegar, porque tem crianças que elas são muito fechadas. Não que elas sejam difíceis, mas elas são mais fechadas, elas são mais difíceis de você conseguir chegar e falar alguns assuntos com elas. E você fazendo brincadeiras, você fazendo essas dinâmicas, é muito bom. É muito bom, maravilhoso, e que você possa ter um ano maravilhoso na presença do Senhor e tenha mais e mais e mais e mais vontade de cada vez fazer mais pelos pequeninos, tanto na escola bíblica quanto nas salinhas, quanto nos cultos infantis, que você possa, assim, ser apaixonado por escola bíblica e apaixonado por crianças. Eu espero que as dicas ajudem vocês e que vocês possam, assim como a gente vê, cada vez mais, cada aula que a gente grava, vocês desenvolvendo e mandando comentário, mandando foto de material, e às vezes a gente fala, ou às vezes a gente faz, a gente acha, ai, ficou tão bonitinho, mas podia ser assim, aí a gente vai lá e vê, vocês fazem e vocês nos surpreendem. Continuem nos surpreendendo e surpreendendo a Deus e as crianças. Amém.